Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Célia. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei do livro A Última Noite do Mundo, do autor C.S. Lewis. Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. E essa leitura, ela fez parte, ela foi a leitura de outubro no meu Clube do Livro, o Clube do Livro Luminari. Se você ainda não conhece o meu Clube do Livro, está aqui na descrição o link caso você queira participar. Lembrando que é um Clube do Livro somente para mulheres, e nós fazemos leituras de livros cristãos. C.S. Lewis exige muito da nossa interpretação de texto, mas se você é uma pessoa que gosta de ler livros do C.S. Lewis e tem dificuldade de compreender, de interpretar o que ele está querendo dizer, tenha em mente que ele é o tipo de pessoa que, quando você vai conversar, por exemplo, com uma pessoa e aquela pessoa pensa alto falando e ela vai criando ali a opinião dela enquanto ela fala. Então o C.S. Lewis ele escreve dessa forma, então ele vai criando junto com você o raciocínio para que nós cheguemos juntos a um ponto de vista em comum. Então, ao longo do capítulo, ao longo da leitura, ele vai dando exemplos e vai formando a opinião ali. Me disseram que A Última Noite do Mundo é um livro um pouco difícil de se interpretar, de ler, principalmente eu acho que o capítulo 3 e 4, realmente o capítulo 3 e o capítulo 4, que necessitaram uma maior interpretação, uma maior compreensão de texto. Mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre cada capítulo, lembrando que eu não vou me aprofundar muito, porque ele foi a leitura do mês de outubro, e eu já conversei com as meninas do Clube do Livro, nós já discutimos sobre cada capítulo, eu fiz até um PDF sobre alguns capítulos. Então vamos lá para o primeiro capítulo, que é a eficácia da oração, onde C.S. Lewis ele vai falar da eficácia da oração, se é realmente eficaz, se ela vai, por exemplo, mudar as decisões de Deus em relação a algum acontecimento. Então o que é que vocês acham? Que as nossas orações elas mudam o plano de Deus? E onde que vai ficar a soberania do Senhor nisso? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Nós conversamos sobre isso lá no nosso Clube do Livro. No capítulo 2 ele vai falar sobre a obstinação na crença. Em A Obstinação da Crença, C.S. Lewis ele vai falar como nós cristãos pensamos em relação às evidências e como os cientistas pensam em relação às evidências. Então, ele vai fazendo essa comparação, trazendo exemplos, mas a base do capítulo é essa, em relação às evidências científicas e como nós cristãos levamos isso e como os cientistas levam isso também. E aí, na página 35, ele diz: amar envolve confiar no amado além da evidência, mesmo contra muitas evidências. Então essa foi uma parte que me chamou a atenção no capítulo 2. No capítulo 3 ele vai falar sobre lírios que apodrecem. Ele vai falar sobre teocracia, sobre educação, mas a base desse capítulo ele quer falar por que as pessoas tentam ser aquilo que elas não são. E aí por isso que o título é Lírios que Apodrecem, porque quando há um fingimento ou quando você tenta ser algo que você não é, quando isso se é descoberto, isso fede muito. Ele fala lírios que apodrecem na página 63. Deixa eu ver aqui o que ele disse em relação a lírios que apodrecem, a frase célebre dele em relação a isso. Ele diz: lírios que apodrecem fedem muito mais que as ervas daninhas. Então, quando há um fingimento, por exemplo, quando as pessoas... ele dá uma classificação de religiosos, mas ele não fala de religiosos no tom pejorativo. Ele vai falar quando as pessoas elas são religiosas de verdade, elas não estão ali tentando mostrar que são, por isso que elas não gostam desse título de religioso. E, na verdade, quando as pessoas tentam ser aquilo que elas não são, ele vai falar sobre cultura. Quando a pessoa tenta ser culta, quando ela ouve música, por exemplo, algum tipo de música, porque ela quer ser culta e ela na verdade não é, isso é como se fosse um fingimento, é um lírio que apodrece, que as pessoas não podem ser aquilo que elas não são. Mas aí ao longo do capítulo ele vai explicando realmente aquilo que ele pensa, principalmente relacionado ao status social. Por exemplo, quando você tenta ser culto ou fazer parte de alguma camada da sociedade só para ter status social. Capítulo 4, Maldanado propõe um brinde. Este livro, o capítulo 4, está no livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, e a parte 1 do último capítulo, da última parte do livro, Maldonado
do livro Cartas de um Diabo Seu Aprendiz. Foi o capítulo mais tranquilo de se entender, eu acho que porque eu já tinha lido também no livro Cartas de um Diabo Seu Aprendiz, mas ele vai fazer uma crítica em relação ao pecado, comparando com a época que ele escreveu o livro com antigamente em relação à época que ele escreveu o capítulo. Então ele vai falar que antigamente era muito fácil distinguir um grande pecado, por exemplo, como Hitler sendo um nazista, e que agora, na época que ele escreveu este capítulo, o pecado ele já estava incutido, então é bem mais difícil, não há como a gente dizer assim, olha, tal pessoa fez isso, tão grande pecador, então ele vai fazer uma crítica em relação a isso, como o pecado ele está intrínseco na sociedade. No capítulo 5, ele vai falar sobre boa obra e boas obras. Em relação a boas obras, como obras de caridade, uma boa obra é um trabalho bem feito. E ele começa dando o exemplo de quando Jesus transformou a água em vinho. Ele diz que Cristo ele fez, além de fazer uma uma obra de caridade, onde ali no casamento precisava de vinho e ele transformou a água em vinho, ele também fez uma boa obra quando o trabalho foi bem feito, quando o vinho foi um dos melhores vinhos que tinham passado ali no casamento. Então ele vai contar a história de antes da industrialização, onde a origem do trabalho, por exemplo, onde as pessoas elas não visavam lucro, mas ali o sustento da sua comunidade, com a produção de artefatos, de armas para a proteção da comunidade, mas é que depois se tornou um capitalismo com a industrialização e agora nós temos população excedente, então ele vai falar um pouco sobre isso. No capítulo 6 tem como título, o capítulo 6 tem como título Religião e Foguetes. O capítulo 6 é o capítulo que C.S. Lewis vai fazer mais suposições e foi o capítulo que eu menos gostei. Ele vai falar do que as pessoas pensavam inicialmente em relação à criação, em relação a Deus. Ele fala também em relação ao fato de Cristo ter salvado, ter morrido e ressuscitado para salvar os humanos. E aí ele vai falar sobre a possibilidade de existir vida em outros planetas e dos outros planetas terem caído, e se Jesus também resolveu salvar as pessoas dos outros planetas, ou se nós humanos somos privilegiados, ou se os outros planetas caíram, mas houve uma forma de redenção diferente. Então ele faz muitas suposições, no meu ponto de vista, desnecessárias, e que eu acho que quando a gente faz suposição demais, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Então eu não gosto quando tem suposição demais, não gosto de pensar demais em relação a algo que vai além do que está escrito na Bíblia e que eu não posso explicar e que ninguém vai conseguir me explicar, então não faz sentido nenhum eu supor uma coisa que não vai ter nenhuma resposta no momento. E aí o capítulo 7 que leva o título do livro, que é A Última Noite do Mundo. E aí ele vai explicar os motivos pelo qual os homens modernos não falam sobre o arrebatamento, sobre a volta de Cristo, ou eles não dão a devida atenção. Basicamente é isso, ele vai dando explicações no 7º capítulo. E aqui eu vou ler algo que eu achei interessante na página 135, que ele diz: as mulheres às vezes têm o problema de tentar julgar sob luz artificial como o vestido ficará à luz do dia. Isso é muito parecido com o problema de todos nós. Vestir nossa alma não para as luzes elétricas do mundo atual, mas para a luz do dia vindouro. O bom vestido é aquele que enfrentará essa luz, pois essa luz durará mais. Então, ele escreve isso com o objetivo de nos explicar, fazer com que a gente fique atento em relação a se preocupar com as coisas futuras, mas não as coisas futuras em relação ao viver aqui na Terra, mas em relação à eternidade, que a gente deve se preocupar mais com aquilo que é eterno e não com aquilo que é passageiro. Então é isso, essa foi mais ou menos a discussão que a gente teve no Clube do Livro. Claro que sobre o capítulo 3 e 4 nós conversamos muito mais, porque é um capítulo que exigiu muito mais de nós, de nossa interpretação, mas enfim, foi uma leitura muito gratificante e, como sempre, C.S. Lewis nos levou a fazer diversas reflexões. E aí é mais um livro vencido do autor C.S. Lewis. Se você gosta de ler os livros do autor C.S. Lewis, deixa aqui nos comentários, me conta qual o seu livro favorito e se você já leu A Última Noite do Mundo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!